nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre poema visual, certo? É o primeiro assunto da terceira unidade da matéria de redação. Faz menção ao conteúdo anterior que nós trabalhamos sobre poema, só que esse tipo de poema é mais diferente, né, do poema anterior, do assunto anterior, certo? Então, o que é poema visual? Poema visual é um tipo de poema experimental, certo? Ou vanguardista, basicamente visual, que procura estruturar o texto poético escrito a partir do espaço do suporte, sendo ele a página de um livro, ou buscando a superação do verso como unidade rítmico e formal, certo? Nele, tanto a forma como o conteúdo são importantes. Aí nós temos aqui alguns exemplos, certo, de poema visual. No livro de vocês, inclusive, tem um parecido. Esse aqui está em formato de interrogação. Pode observar que esse tipo de poema ele é totalmente diferente daquele que nós trabalhamos anteriormente, né? Pelo próprio nome já diz, né? Poema visual, a maneira como ele apresenta é totalmente diferente do outro. Temos outro exemplo já em forma de espiral, esse. E no livro de vocês vem trazendo a contextualização sobre o poema visual, certo? O texto que você vai ler é um poema visual chamado Pêndulo. O escritor é Léo Cunha, certo? Para compreendê-lo melhor, conheça um pouco sobre o concretismo e a poesia concreta e saiba como a tecnologia influenciou o seu desenvolvimento. O concretismo no Brasil, ele se consagrou em 1956, certo? Com a primeira Exposição Nacional da Arte Concreta e teve como principal inspiração o poeta francês Mallarmé, certo? Em 1952, Heraldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari haviam publicado uma antologia com poemas pré-concretos, chamados de Neugadres I. Esses poetas ficaram conhecidos como Atraide concretista, graças à sua grande participação nesse movimento. O poema no concretismo é geralmente visual e verbal, né, podendo ocupar todo o espaço da página, abolir os versos e a pontuação. Percebam que ele é totalmente daquele tipo de poema, diferente daquele tipo de poema que nós trabalhamos, porque ele ocupa todo o espaço do texto, certo? Não é mais como aquele que tem os versos, a rima, tem aquela estrutura totalmente diferente desse. Sim, como eu estava dizendo, o poema no concretismo é geralmente visual e verbal, podendo ocupar todo o espaço da página, abolir a pontuação e verbos, como a gente já falou, né? Ou versos, desculpa. Esse movimento não se restringiu apenas à literatura. A pintura, a escultura, o cinema e as artes, em geral, também aderiram ao concretismo, ok? Que ficou conhecido por sua criatividade e ousadia. No livro de vocês, também vem trazendo sobre o autor, esse autor Léo Cunha, que é o texto que nós iremos ler, né? O poema que nós iremos ler a seguir. Nascido em Bocaiúva, Minas Gerais, Léo Cunha atua como professor universitário, jornalista e tradutor. Seu principal público são as crianças e os jovens, certo? O autor... Oi, mamãe. Mãe, viu? O autor já recebeu importantes prêmios da literatura infantil e juvenil brasileira, como João de Barro, Nestlé, Jabuti, o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Entre suas principais obras destacam-se O Lápis Encantado, Ninguém Me Entende Nessa Casa e O Sabiá e a Coruja. Aí agora nós vamos fazer a atividade, ok, meus amores?